blog estreou com uma entrevista com o governador Raimundo Colombo. A nossa próxima entrevista é com o presidente da Assembleia, Gelson Merizio. Presidente, já esteve aqui no comando do Legislativo. O que muda daquela primeira experiência para essa agora? Mudanças? Na prática, a experiência. O convívio com os parlamentares é o mesmo, a relação é a mesma. No entanto, as questões administrativas podem ser vistas com outro enfoque, até porque há um histórico no passado de acertos, de equívocos que permitem que se trate de uma forma diferente e também com resultados diferentes. Mas continua o compromisso com a transparência, continua o compromisso em procurar fazer as coisas certas. O grande recado, na minha concepção, que as ruas mandam hoje a todos aqueles que têm função pública, é que em função do volume de informações que todos têm por redes sociais, por mídia convencional, as pessoas mais humildes, todas, sabem exatamente o que é certo, o que deve ser feito e o que pode ser feito. Caminhar nessa direção, acho que é uma missão que nós temos e vamos procurar fazer. Foi essa percepção que fez com que não aumentasse a verba dos gabinetes, seguindo a Câmara Federal? Essa questão da verba dos gabinetes, ela ainda precisa ser melhor debatida porque há um entendimento que a aplicação é automática. Enquanto não há essa aplicação, nós não implementamos para procurar encontrar passos sólidos. Nós temos uma coisa muito clara. A sociedade de hoje não quer mais o seu recurso aplicado na atividade meio, ela quer que seja destinado à atividade fim. E dar essa aplicação nós vamos procurar fazer em todos os atos da Assembleia. O conceito da classe política está na lona, né? Isso a gente vê nas pesquisas em relação ao Congresso Nacional, né? Mas isso também é uma oportunidade, porque imagine uma pessoa que precise voar e tiver um céu de brigadeiro, ela não vai estar muito preocupada com quem é o piloto. Um aspirante, um recém-formado piloto, ele faz uma boa travessia. Agora, se a nuvem estiver carregada e a travessia precisar ser feita, ela vai procurar escolher um piloto que tenha experiência, que tenha condições de fazer essa travessia. Eu entendo que esse problema por que passa o país hoje, de falta de liderança, de falta de credibilidade no processo político, vai também fazer com que se despontem novos líderes, que as pessoas possam fazer melhor as escolhas, vai haver mais atenção na definição das prioridades e acredito que vai se evoluir bem nesse sentido. Nessa mesma linha, dentro desse contexto que o país vive, da imagem dos políticos, da situação econômica e financeira, enfim, o senhor está tomando algumas medidas corajosas aqui na Assembleia, por exemplo, dos PMs. O senhor está diminuindo a quantidade de PMs aqui, eram 60, vão ficar 8, é isso? Isso dá um caso, um certo transtorno. O senhor está tomando, vem nessa linha também do clamor popular, que outras medidas o senhor pode estar tomando nesse sentido aqui dentro da casa? Olha, nós mudamos algumas coisas que trouxeram grande dificuldade interna e não nos preocupamos com a comunicação disso, especialmente na questão das diárias, na questão dos gastos dos gabinetes, exatamente no sentido de caminhar para fazer o certo. Não importa o tamanho e nem a intensidade, importa é o sentimento que passa para a sociedade que se está procurando fazer o certo. Eu não acho defensável você ter um policial trabalhando na Assembleia ganhando o dobro do que um policial que está na rua combatendo o crime organizado. Saber disso e não agir não é fazer o certo. Então a mensagem que nós queremos passar, além de mandar mais 40, 50 policiais para a ativa, é passar uma mensagem de que a casa está atenta ao momento da sociedade que está procurando fazer o certo. Mais alguma medida nesse sentido, de enxugamento, enfim, Nós não temos um problema de recurso na Assembleia. Então, a economia que é feita, ela tem que ser muito mais no sentido de ser um parâmetro, um exemplo para a sociedade, do que propriamente porque não temos recurso. Pelo contrário, há um certo excesso de recursos nos poderes, que é algo que precisa, inclusive, ser revisto, mas que também não pode, por ter excesso de recursos, permitir que se gaste desnecessariamente. Então, ter uma gestão com transparência, que seja otimizada de forma que não falte recursos para você ter uma boa atuação legislativa, ter um bom acompanhamento dos processos, ter a estrutura para que o parlamentar exerça na plenitude a sua atividade, não pode, fora disso, ter gasto desnecessário. Apesar de correligionário de Raimundo Colombo, a postura de Gelson Merizio é de independência do Legislativo em relação ao Executivo, é isso? Foi assim no passado, foi o que me permitiu fazer por 2 vezes 40 votos na eleição, e foi este crédito que me permitiu também, nesta eleição, fazer os 40 votos dos deputados,
porque todos sabem que, muito embora eu tenha uma relação de amizade partidária com o governador, eu também tenho um processo de absoluta independência. Eu acredito muito que o processo do contraditório, de pensar diferente, de ter uma independência do poder, é também uma forma de contribuir com o Executivo. Agora, não atrapalha ser presidente do PSDB? Aliás, do PSD? A minha ideia, e se caminhar nessa direção, é agora em maio nós teremos a convenção do partido. Eu deverei disputar a convenção para permanecer na presidência, muito em função do apelo da bancada e também pensando em 2016 na construção da eleição municipal, mas logo em seguida me licenciarei da presidência para que o vice-presidente faça o exercício do partido nesse período. E quando chegar a eleição municipal eu vou inverter, eu vou me licenciar da presidência da Assembleia e do mandato de deputado para poder, na plenitude, fazer o exercício partidário que é legítimo, necessário do processo democrático, mas que não pode ser confundido com as questões internas da casa e no relacionamento com os deputados, que sempre fica arranhado se as duas ações ocorrerem simultaneamente. Em relação ao governo do Estado, presidente, o Centro Administrativo chegou a falar em reforma administrativa, depois fizeram alguns ajustes, estão falando em ajustes pontuais, uma reforma fatiada. Já existe um calendário de projetos chegando na Assembleia, o senhor já conversou com o governador sobre isso. Nós estamos há 3 meses do recesso. Vai ser votada alguma coisa, aprovada alguma coisa nesse período de ajuste na máquina estadual? O governo foi reeleito no primeiro turno. Nós estamos, portanto, desde o mês de outubro, com o governador e a sua equipe trabalhando nessa reforma. Se eles precisaram de 6 meses para elaborar o projeto, é justo e necessário que a Assembleia tenha um tempo suficiente para, sem pressa, alterar mudanças de Estado, não é de governo. Você muda todo dia uma legislação que afete todo o Estado. Então, não haverá pressa na tramitação, isso com absoluta certeza, até porque se o governo tivesse pressa, teria mandado para cá em novembro, dezembro. Está mandando em abril, é porque é uma matéria que é importante, é relevante, mas que tem um prazo para tramitar. E 40 cabeças, penso muitas vezes melhor do que uma, que 2, do que 10. Então, haver o contraditório aqui, o debate consistente é uma contribuição e não um atraso. O PSD se movimenta no sentido de repetir o acordo com o PMDB em 18? Aproveitando o gancho, como é que está a relação PSD-PMDB aqui na casa? Olha, na casa é muito boa, a relação com os deputados é excelente. Aliás, diga-se de passagem, é com os 40 deputados, não minha. Há um bom ambiente, uma boa convivência interna. Na questão de 2018, nós estamos numa troca de um ciclo político. O ciclo que está deixando o poder agora, ou deixando a atividade política, é o ciclo de 82. O governador Raimundo Colombo faz uma transição de um ciclo e outro. É justo, é natural e é correto que todos os partidos, nesse início do novo ciclo, queiram construir uma participação efetiva no processo. E nós vamos trabalhar muito para termos em 2018 um candidato a governador. Gelson Merisi pode ser esse candidato? Não, é muito prematuro, sinceramente é prematuro. Quais são as alternativas do PSD? Nós temos o João Paulo Kleinobin, nós temos o João Rodrigues, nós temos o Milton Obos, nós temos o Antônio Gavazoni, nós temos um elenco de opções que podem ser bons candidatos, mas podem também participar de um processo de composição. Agora, se nós não construir um ciclo novo, não estivermos nos preparando para dar continuidade a um trabalho que foi iniciado pelo governador Raimundo Colombo e também ser renovado com uma equipe nova, boa, consistente e preparada que nós temos, seria um desestímulo a quem fosse ingressar no partido. Tem que ter projeto, tem que ter horizonte. E o nosso horizonte é disputar a eleição em 2018. E antes de 18 tem 16, eleição municipal. Que é fortalecer com candidaturas. Que é uma etapa fundamental no processo democrático e partidário. Nós só teremos chance de, em 2018, postularmos uma candidatura ao governo, se em 2016 tivermos um bom desempenho, com prefeitos qualificados, porque não basta eleger prefeito, tem que eleger prefeito que faça um bom mandato e que lá no período das decisões seja um elemento de contribuição no processo democrático. Apenas eleger não adianta, se tiver um prefeito mau, ele te puxa para baixo e não para cima. Então, nós temos que ter bons candidatos, um bom desempenho e capacidade de aglutinação e de diálogo lá na frente. Agora, está descartada uma coligação com o PMDB? De forma nenhuma. O PMDB nos apoiou em 2 oportunidades e há sim uma possibilidade de nós estarmos junto com o PMDB. Como também há com o PP, como também há com o PSDB. Mas nós vamos trabalhar para termos uma candidatura própria. Me referi, o fato do líder do governo ser do PP progressista sinaliza também que pode haver uma abertura nesse sentido, presidente. É mais que uma abertura, quase um encaminhamento. O PP, nós temos todo o esforço para tê-lo junto conosco na eleição passada. Se inviabilizou nos últimos momentos por absoluta
incapacidade que tivemos de construir essa aliança. Agora, o PP é um partido que é a base de apoio do governador Raimundo Colombo nos 2 governos, tem quadros qualificados e vamos fazer todo o esforço para que estejam com nós nos municípios em 2016 e também no governo do Estado em 2018. Para fechar, presidente Gelson Merizio, essa convivência com o Dilma Rousseff, considerando o momento que o PT, o governo federal, vivem hoje, não é desgastante para o PSD, para o governador e para o próprio presidente da Assembleia? Depende da forma como for visto, Prisco. Qual foi a nossa participação na eleição de 2014? Nós reconhecemos publicamente a relação que o governo federal teve com Santa Catarina. Isso foi honesto e foi legítimo. Agora, quando uma pessoa define o seu voto, esse é um dos componentes. Os demais é desempenho pessoal, é combate à corrupção, é projeto para frente. E em Santa Catarina, a maioria na avaliação desses quesitos optou por uma candidatura que não fosse a dela. E nós respeitamos, como não nos arrependemos de termos reconhecido algo que foi feito pelo Estado. Nós temos hoje aí 10 bilhões de reais em investimento sendo aplicado, não há nenhum convênio atrasado, nenhuma proposta que não foi cumprida. A recessão não vai atrapalhar a transferência desses recursos? De forma alguma, até porque são processos que estão encaminhados com o fluxo sendo cumprido na íntegra. Então, isso dá a Santa Catarina uma condição de, num momento de crise, ver o Estado investindo e contribuindo para que a crise seja menor. Inclusive, na relação do movimento econômico, o investimento do Estado é fundamental para esse momento. Ok, muito grato pela entrevista, presidente. Obrigado, presidente.